E aí, tudo bem? Se você gosta de romances policiais, histórias de amor adolescente e estudos de biologia, por incrível que pareça, este livro é para você. Um lugar bem longe daqui, de Delia Owens. Meu nome é Paulo e eu sou um leitor. Um lugar bem longe daqui, da Delia, foi um achado muito engraçado. Eu, ano passado, comecei a acompanhar o Clube do Livro da Oprah Winfrey. E no Clube do Livro dela, houve a indicação deste Um Lugar Bem Longe Daqui, que em inglês chama-se Where the Crawdads Sing. Tradução literal, O Lugar Onde os Lagostins Cantam. Um título fantástico. A minha primeira ponderação sobre a tradução em português é que deveria ter sido mantido o título original. O Lugar Onde os Lagostins Cantam, porque isso é muito importante para a trama e para a forma como a protagonista reage aos problemas que ela tem. A história do livro inteira se desenvolve em 3 linhas do tempo. O livro ele é constantemente fragmentado, não existe uma continuidade. A primeira linha do tempo é quando ela está na fase da infância, convivendo com os irmãos e depois sendo abandonada. A segunda fase é quando ela está se desenvolvendo como adolescente para mulher e ela tem o seu primeiro amor e depois um namorado. E o terceiro momento é quando ocorre o acidente com o Chase Andrews e ela é levada a julgamento e daí fim da história. Fim da história não, existe um finalzinho aí. Então eu vou primeiro construir o enredo, tentando correlacionar essa linha do tempo em uma só, para que fique mais fácil de explicar. E a história dessa moça é triste e bonita e emocionante e indiferente ao mesmo tempo. São muitas sensações, eu ainda não tinha lido uma história assim tão diversificada. Quando eu disse sobre ser fã de romance policial, de estudo biológico e de amor adolescente, é verdade. Todas essas sensações existem em uma profusão de ideias dentro dessa obra. Por incrível que pareça, Um Lugar Bem Longe Daqui é o primeiro livro escrito por essa autora, a Delia Owens. Depois eu quero falar um pouquinho dela. A vida dela é muito parecida com a da Kia. Então, a Kia, na verdade, é uma pessoa que ela nasceu com um monte de gente e depois foi abandonada. Eu não vou dar spoilers, eu não gosto de dar spoilers. Então, o que for mais importante da história que der pra pular, eu vou pular. E esse início você lê em qualquer resenha, qualquer resuminho, na contracapa do livro tem. Era uma família de 7 membros. O pai, a mãe e 5 filhos. Primeiro, a gente precisa entender esse contexto. A mãe era uma moça que vinha de uma família boa e o pai vinha de uma família boa, mas a história da família paterna tinha sido destruída pela primeira crise econômica. Então eles ficaram completamente quebrados. O pai enganou a mãe, fez com que ele se casasse com ela, dizendo que ele tinha dinheiro, quando na verdade não tinha, e a levou para morar numa casa no meio do pântano, no estado da Carolina do Norte. Isso, a Carolina do Norte, próximo não sei se eu posso dizer aldeia, não é? Uma cidade chamada Barkley Cove. E nessa cidade as pessoas são muito preconceituosas com quem mora lá no pântano, que também é chamado de brejo. Eles são chamados lixo do brejo. O que acontece? Quem tem dinheiro mora na zona urbana, que fica próxima das igrejas, das escolas, dos hospitais, do comércio. E quem não tem dinheiro vai morar distante das instituições governamentais de controle, longe da polícia e das escolas, lá dentro do pântano, né? Dentro daquela
daquela estrutura vegetacional. Porque, veja, quem não tem condições de morar na cidade e, sei lá, viver do comércio, vai morar no pântano por quê? Lá você não tem que comprar um terreno para fazer sua própria casa, você pode se alimentar do que encontra, do que pesca, e não existem vizinhos dentro do pântano. As pessoas moram a quilômetros e quilômetros de distância. É uma zona muito remota. Mas voltando à nossa história. Então temos o pai e a mãe, eles dois juntos têm os 5 filhos. Os primeiros 3 são os primeiros a ir embora. Por que eles vão embora? Porque o pai é um bêbado, louco. Ele bebe muito e quando ele volta para casa, depois de já ter gasto todo o dinheiro dele, ele bate nos filhos e na mulher, muito, constantemente. É uma pessoa violenta e tóxica. Em todos os momentos do livro em que ele aparece, ele é assim, violento, tóxico, maluco. Ele destruiu aquela família, a família Clark. Então, um dia, os 3 irmãos mais velhos, os 3 filhos mais velhos, se juntam e vão embora. E aí fica a mãe, o pai e os 2 menores, que são o Jody, o irmão um pouco mais velho, que é a nossa protagonista, que se chama Kia. O nome dela, na verdade, é Catherine Danielle Clark. Mas nem ela sabe do próprio nome. Um dia, quando ela era criança, ela estava brincando e alguém disse assim, mais ou menos pra ela: Fulaninha, como é o seu nome? E aí ela disse, meu nome é Kia. E aí ficou Kia, Kia pra lá, Kia pra cá. O apelido dela é Kia e todos a conhecem assim. Inclusive, os outros habitantes do pântano a chamam de Kia. E as pessoas da cidade vão passar a conhecê-la de outra forma. Mas olha só. E quando o Jody tinha 7 anos e a Kia tinha mais ou menos 4, a mãe dele se arrumou e foi embora. Ela apanhava muito, sério, desse homem, o pai, e foi embora. Então ficou o pai, o Jody e a Kia, e um dia o Jody também foi embora. E ficou o pai e a Kia. E a Kia teve que crescer ali naquele ambiente por um certo tempo com o pai. Durante o período eles ficaram amigos, mas depois ele ficou doido. E um dia ele saiu e sumiu. Então a Kia, por volta dos 9 anos, ficou completamente sozinha, morando num barracão no meio de um pântano, cheio de animais silvestres e plantas. Mas esse ambiente, esse cenário se tornou a família dela. A natureza, na sua imensa, acho que sabedoria, bondade, recebeu aquele ser humano tão frágil, tão inocente, tão selvagem, e deu a ele condições de continuar vivendo. Mas a partir desse momento aqui era só. Quando ela estava com o pai ainda, acho que o órgão de assistência social, não sei como é que se chama nos Estados Unidos, ele foi lá tentar fazer com que a Kia fosse à escola. Ela só foi durante um dia. Só que, a família dela já era pobre e o pai gastava tudo que eles recebiam com bebida. Ela não tinha dinheiro nem para ter sapato. Quando ela foi à escola e os meninos a viram sem sapatos, ela foi um dia, comeu a comida que era oferecida na escola e foi embora. Ela tinha uma existência muito miserável. Voltando para casa sozinha, ela começou a trabalhar ali, aprendeu a cozinhar, a ter uma horta, a cuidar da casa. E ela descobriu que ela precisava de suprimentos básicos que ela não poderia conseguir no brejo, como gasolina, fósforo, alguns artigos de cozinha, tipo óleo de cozinha. Então ela ia ao lugar, a uma mercearia simples que tinha lá, de um senhor negro chamado Pulinho. E ele vendia as coisas para ela e ele tinha um carinho muito grande pela Kia, ele e a esposa Mabel. Tanto que eles deram roupa para ela, deram sapato, no período em que ela não tinha ninguém. Certo dia ela está andando lá no meio do brejo, do barquinho dela, já sem o pai, e ela conhece um rapazinho chamado Tate. E esse rapaz vai ensinar a Kia a ler, vai ensiná-la o nome dos animais, vai dar a ela livros para que ela leia e vai introduzi-la ao universo acadêmico. Ela é uma pessoa que supera
todas as dificuldades do mundo para se tornar uma acadêmica. Mas mais adiante eu vou falar mais disso. Continuando a narrativa, a Kia e o Tate acabam virando eles viram um casal de namorados durante o período tipo de high school, de ensino médio do Tate. E eles são apaixonados, ela é apaixonada pelos bichos e pela mata, e ele também, então isso só complementa o primeiro amor dos dois. Só que um dia o Tate fala pra ela, eu tenho um sonho de fazer faculdade num lugar, enfim, longe. E a gente não vai poder ficar junto aqui, eu vou ter que ir embora. E ele vai, e mais uma vez ela se sente abandonada por uma pessoa que ela amou. E ela fica descrente do sentimento de amar, de gostar, de cuidar. Ela afasta as pessoas que tentam se aproximar dela depois que o Tate vai embora. E aí ela conhece um segundo rapaz que é moralmente repugnante. É um gigolô da pior espécie. O nome dele é Chase Andrews. E ele é o mais bonito, o mais simpático. A mãe dele é uma senhora da sociedade, enfim. Ele tem tudo para ser bom, mas ele não é. Ele engana a Kia, engana várias moças. Eu acho que ele se aproveita, a expressão é essa, ele se aproveita da inocência da Kia. Vocês imaginem, ela foi abandonada com 10 anos pelo pai, aos 7 pela mãe. Ela é completamente inocente aos conceitos de relações humanas. E ele se aproveita disso. E ela é extremamente bondosa e carente. Ela é carente o livro inteiro. Inclusive tem um trecho do livro que ela fala assim: preciso viver sozinha, mas eu já sabia disso. Já sabia faz tempo que as pessoas não ficam. Abandonada pelo Tate, enganada pelo Chase, abandonada pela própria família. Um dia ela reencontra o Tate quando ele volta da faculdade e ele vê que a forma com a qual ela encara a natureza é fantástica. Aqui é desde pequena, quando ela vê uma coisa muito incrível na mata, uma folha de uma planta, é a pena de uma ave, ela guarda e ela meio que ela faz anotações. E as anotações, os desenhos e as pinturas que ela fazia, por exemplo, ela estava andando no meio de um estuário e ela observava uma garça, aí ela pintava essa garça. E como ela aprendeu a ler com o Tate, ela foi ler livros de biologia e descobriu os nomes em latim dos animais, das plantas, as descrições biológicas, sistemáticas. E isso só fez com que ela fosse mais especial ainda para o Tate. E ele diz, você precisa escrever livros, Kia. E nessa brincadeira, a Kia escreve 7 livros premiadíssimos. Ela se torna uma especialista no brejo. Mas existe uma quebra no meio dessa história, que é o ponto de tristeza. O Chase enganou a Kia de maneira brutal, ele a violentou, no pior sentido da palavra. E um dia, ele foi encontrado morto por 2 rapazes. E a principal acusada pela situação, pelo homicídio do Chase, que poderia também ser um acidente, o julgamento é que vai determinar isso, indicia a Kia como assassina do Chase. Existe o julgamento, o promotor é o Eric, o promotor de justiça, e existe o advogado dela, o Tom. O Tom é o melhor advogado do estado que se compadeceu da situação da Kia. Por quê? Agora eu posso falar do preconceito que ela sofria. Desde o dia que ela foi à escola, as pessoas souberam da existência dela. E desde que a mãe havia morrido, ela todas as semanas ia na cidade comprar suprimentos tipo mingau. E as pessoas viam aquela menina de roupas frouxas, toda maltrapilha, sem sapatos, correndo no meio da cidade querendo comprar coisas ínfimas nas mercearias. E todo mundo a conhecia não como Kia, mas como menina do brejo. Ela era um bicho do mato, ela tinha feições de animais, ela tinha genética de lobos, ela era um monstro selvagem,
Coisas do tipo, ela sofria diretamente as consequências de um preconceito. E o momento de julgamento dela foi o alto disso. O próprio promotor fortalecia o preconceito que existia contra a menina. E esse é um dos adendos que eu preciso fazer a esse livro antes de finalizar o enredo. A descrição do julgamento, a construção dos argumentos de defesa e de acusação são perfeitos. E a estrutura do julgamento é muito verossímil com a estrutura de julgamento dos Estados Unidos. Nesse quesito, bora dizer assim, jurídico, o livro é excelente. O livro é excelente em todos os pontos. Depois disso, acontecem muitas coisas na vida da Kia e o livro acaba com o falecimento da Kia aos 64 anos, casada com o Tate, sozinha, sem filhos, vivendo ainda no barracão, no meio do pântano. Esse livro, para que você tenha uma ideia, ele já foi, nesse pouco tempo que ele está no mercado, eu acho que ele está há 2 anos no mercado estadunidense e há cerca de 1 ano e meio no Brasil. É um livro maravilhoso. Todas as pessoas que o leem ficam apaixonadas pela história, porque é uma história de uma simplicidade, de tantos ensinamentos. Ensinamentos simples sobre conceitos de humanidade, de carinho, de respeito, que tocam a gente lá no fundo. Eu compararia a qualidade desse livro com aquele O Sol é para Todos, da Harper Lee. É um livro de igual complexidade. Na contracapa do livro tem 3 máximas que dizem assim: marcada pelo abandono, devastada pelo preconceito, movida pela solidão. É exatamente isso que é a Kia, não é? Ela a vida inteira acredita que as pessoas não gostam dela ou que ela não vai conseguir construir nenhum laço de afinidade, de afeto com qualquer pessoa, inclusive com o Tate, que é o primeiro e verdadeiro amor da vida dela. Linda história de amor deles. É de uma inocência fantástica. Devastada pelo preconceito porque ela não pode nem ir no meio da cidade comprar, sei lá, mingau, que as pessoas já olham atravessadas para ela, mudam de calçada para não encontrar com ela, coisas absurdas, só porque ela mora no brejo e é pobre. E o último, movida pela solidão. Durante o julgamento, ela tem momentos filosóficos nos quais ela constrói o conceito de solidão como estar sentada dentro do barracão, vendo a cama, os quadros, o fogão aceso. Enfim, a vida dela era de solidão, ela com os animais. O brejo era a família dela. E aí eu preciso fazer uma confissão. Não faço de propósito. Acho que já é o 3º livro que eu trago para o canal que fala de um cenário vivo que exerce poder sobre o protagonista. Eu não sei por que esses livros eles aparecem para mim, eles chegam até mim. O brejo é muito importante para ela. A profissão que ela escolhe seguir como especialista biológico se dá pelo brejo. Ela, inclusive, recebe o título de honoris causa pela Universidade da Carolina do Norte, porque ela escreveu 7 livros premiados. Eu fiquei muito sensibilizado pela situação da Kia. Acho que qualquer pessoa deveria se sensibilizar com a situação dela. E aí, vamos conversar agora, então, sobre a Delia Owens, né? Ou então em português, a Délia. Esta senhora, a gente não se lembra muito dela. Depois eu fui assistir uns documentários e me lembrei. Ela morou com o Sr. Owens, o marido dela, durante muito tempo na África, numa cabana no meio do nada.
E ela inclusive já apareceu em muitos documentários do National Geographic. Ela era muito próxima dos animais, dos elefantes, das girafas. Ela morava no meio da savana, literalmente. E ficava lá só. E ela entendia que a verdadeira forma de se conectar com ela mesma era estando no meio da natureza. E é aí que aparece o nome do livro. A mãe da autora dizia para ela que ela e o irmão, porque ela tem um irmão gêmeo, que inclusive ela cita na parte de agradecimentos do livro, a mãe dizia aos dois filhos que eles deveriam correr para dentro do mato. E correr tão fundo naquele lugar, para encontrar o verdadeiro silêncio, a verdadeira solidão e a verdadeira essência deles. E assim eles conseguiriam ouvir o canto dos lagostins. É daí que vem o título maravilhoso dessa obra, né? A nossa heroína, a Kia, ela não consegue enfrentar os problemas sociais dela, os problemas interrelacionais de frente, ela não consegue falar com as pessoas, ela possui esse bloqueio. Então ela foge para um lugar bem distante, para escutar o canto dos lagostins, o lugar onde eles cantam. Porque é nesse lugar que ela se sente ela mesma. E acho que a gente perdeu tanto na tradução, quando traduziram só como um lugar distante daqui, porque um lugar bem longe daqui, perdão, porque houve, acho que uma subtração da poesia por trás de toda essa onda de natureza, de ser livre, essência, enfim. Eu inclusive separei a parte do livro em que ela explica o título, né? Ela diz assim: "Boa tarde, Sr. Tate", disse ela, fazendo uma pequena mesura. Ele notou a audácia e a petulância em algum lugar lá dentro. "Mas podemos nos encontrar em algum lugar sem ser aqui? Por favor." Tate respondeu: "Claro, acho que sim. Mas por quê?" "Pulinho disse que o serviço social está atrás de mim. Estou com medo de eles me fisgarem como se eu fosse uma truta e me colocarem num lar adotivo ou algo assim." "Bom," Tate responde, "é melhor a gente se encontrar bem longe, lá onde cantam os lagostins. Tenho pena de qualquer família adotiva que receba você." O rosto inteiro de Tate sorria. Kia recordou mãe sempre incentivando-a a explorar o brejo. "Vá o mais longe que puder, Kia, para um lugar bem longe daqui, lá onde cantam os lagostins." Quer dizer, bem no meio do mato, onde os animais são selvagens e ainda se comportam como animais. Esse é o trecho mais bonito do livro. Um livro que eu vou guardar no coração. Recentemente ainda li uma notícia que diz que a atriz Reese Witherspoon, que também tem um clube do livro muito conhecido e que também indicou esse livro no Book Club, comprou os direitos autorais de filme e vai produzir um longa-metragem sobre a história da Kia. Acho que o mais importante dessa história inteira é sobre a forma com a qual nós lidamos com o preconceito, a ponto de criar especulações sobre o caráter de uma pessoa pelo lugar onde ela mora, pela forma como ela se veste, sobre o sobrenome dela. Isso hoje em dia está muito em voga e às vezes a gente acaba acreditando que, pela constante repetição de um conceito, ele perde a sua verdade. E acho que não. Se o conceito é importante, ele precisa ser repetido, mesmo que existam pessoas críticas a respeito dele. O preconceito precisa ser combatido em qualquer das suas modalidades. Não só as principais, como a modalidade sexual ou a modalidade racial. Existem inumeráveis tipos de preconceito. E o conceito da isonomia da humanidade precisa ser fortalecido dia após dia. E o melhor eu deixei para o final, que é
o primeiro amor da Kia, o Tate. Eles se conheceram muito jovenzinhos e a forma que o amor deles se desenvolve dentro do livro, pela cumplicidade, pela vontade, pelos interesses em comum, é descrita de forma quase cirúrgica. Algo verdadeiro. Eu acho que é isso. É a verdade que existe no amor entre os personagens. E por último, a minha parte preferida desse livro é porque ele ainda mistura poesia. Existem poesias de uma moça chamada Amanda Hamilton dentro deste livro. Não pesquise sobre Amanda Hamilton antes de terminar o livro, porque só no último capítulo é que a gente vai descobrir fatos e, enfim, a biografia, vamos dizer assim, da Amanda Hamilton. Todas as poesias dela são simples, mas acho que muito bem colocadas dentro da história. É como se, por exemplo, você fizesse uma música para uma cena. Existe uma sintonia. Existe uma sintonia entre a poesia e o momento em que ela é utilizada dentro do enredo. Torna as cenas, os pensamentos, as sensações mais coloridos e mais próximos do leitor. Eu mesmo acho que eu nunca fui tão só quanto aqui, e mesmo assim eu me solidarizei com a situação dela. E esses eram os comentários que eu tinha para fazer sobre Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Eu sinceramente gostei demais desse livro. Ele é uma das poucas obras que eu posso dizer que é boa da primeira frase do primeiro parágrafo até a última frase do último parágrafo. E eu adoro esses livros que tem essa combinação de última linha do último parágrafo da última página com o título. Isso eu via muito... por exemplo, se você já leu A Mão e a Luva de Machado de Assis, você vai entender o que eu tô falando. Se você se sensibilizou pela situação de solidão, de violência da Kia, se você está apaixonado pelo pântano, se você quer conhecer mais sobre a poetisa Amanda Hamilton, se você gostaria de ter um amor tão bonito quanto o Tate tem pela Kia, leia este livro e lembre de curtir a nossa conversa e se inscrever no canal. Nosso próximo papo aparece por aqui dentro de alguns dias e eu te espero aqui no nosso canal. Um abraço!